Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel Silva e hoje eu serei seu professor na matéria de, olha só, segurança física e patrimonial das instalações, ok? É uma matéria de conhecimentos específicos aí para o concurso da Alego, beleza? Vamos iniciar nossa aula aqui. Olha só, tópico primeiro trata sobre proteção de áreas críticas. Lembrando que tudo que nós vamos trabalhar aqui hoje é exatamente o conteúdo previsto no seu edital do concurso da Polícia Legislativa de Goiás. Você vai perceber durante a aula que alguns tópicos eles vão parecerem que são a mesma coisa, que são repetidos, que os princípios são os mesmos. E realmente isso é verdade, porque o próprio edital ele trouxe alguns conceitos, né, algumas definições que elas se repetem ou entrelaçam entre elas. Beleza? Então, olha só. Proteção de áreas críticas. A proteção de áreas críticas, pessoal, é o pilar central da segurança física. Pilar central da segurança física e patrimonial em qualquer órgão público. Todo órgão público tem áreas críticas, né? E essas áreas elas devem ser protegidas a fim de evitar danos, né? Riscos à imagem institucional, enfim, evitar problemas àquele órgão, tá? Quais são as características do planejamento de segurança das áreas críticas? Esse planejamento ele é um processo contínuo, dinâmico e flexível, ou seja, ele se adapta à realidade daquela área, ok? Envolve todas as áreas da instituição, deve estar em constante revisão. Mas na frente nós vamos falar um pouco sobre plano de segurança orgânica. E o plano de segurança orgânica é isso, é o documento que traz as diretrizes das proteções dessas áreas, ok? E esse plano de segurança orgânica ele deve ser flexível, deve envolver todas as áreas ali da instituição, ok? Deve estar em constante revisão. Eu mesmo fui responsável por fazer o plano de segurança orgânica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E aí, nesse plano, nós tivemos que ter contato com os outros setores do tribunal. Nós tivemos que fazer um plano flexível que se adaptasse à realidade de cada área crítica daquele local. Okay? Esse plano ele já foi revisado por 2 vezes. Então, isso mostra que a proteção de áreas críticas é um processo, né? Que tem início, meio e sempre se desenvolve, né? E sempre se atualiza, tá bom? Exige objetivos claros, o planejamento de segurança das áreas, métodos e políticas definidas e responsabilidades bem atribuídas. Às vezes você pode perguntar, professor, como que isso pode cair em prova? Né? Como que pode ser perguntado sobre isso? Por exemplo, falar na sua prova sobre áreas críticas, né? Falar que o plano de segurança das áreas críticas deve ser rígido, né? Não é necessário uma constante revisão. Se trouxer essas informações, vai estar errada, beleza? O plano de segurança ele sempre tem que passar por revisões periódicas a fim de ser atualizado e diminuir riscos, beleza? Marco Girão, ele traz os 3 pilares da proteção das áreas críticas. Segundo Marco Girão, integração entre pessoas, processo e tecnologia, buscando efetividade, eficiência e eficácia. Então, para Marco Girão, os pilares de proteção de áreas críticas é efetividade, eficiência e eficácia, ok? Efetividade, o que é isso? O sistema cumpre seu propósito, ok? Então, ele é um sistema efetivo. Eficiência, melhor uso dos meios disponíveis. Então, melhor uso dos meios disponíveis é agir com eficiência. E eficácia seria o resultado da utilização desses meios, né? Que são os resultados duradouros e sustentáveis. Pessoal, muito cuidado. Esses pilares de Marco Girão pode ser cobrado na sua prova e aí a prova pode vir, olha só, confundindo conceitos. Falar que efetividade
é o melhor uso dos meios disponíveis. Errado. Efetividade diz que o sistema cumpre o seu propósito, ok? Ou seja, o sistema criado ele vai cumprir o seu propósito, ou seja, ele é efetivo, ele vai garantir a segurança. Eficiência, melhor uso dos meios disponíveis, eficaz, resultados duradouros e sustentáveis. Então, para que tenha eficácia, uma proteção de uma área crítica, os resultados desse plano devem ser duradouro e sustentáveis. Beleza? No contexto da Alego, proteger áreas críticas significa prevenir interrupções nas atividades essenciais, ok? Evitar comprometimento da informação pública e preservar a imagem e funcionamento do legislativo. Pessoal, pensa comigo. Se durante uma sessão no plenário acontece ali um ataque, né? Alguém invade o local, agride pessoas, né? De forma verbal, de forma física. Por isso que a proteção ela é extremamente importante. Não só, olha só, para prevenir interrupções de atividades essenciais, mas também para preservar o funcionamento e preservar a imagem institucional do órgão público. O órgão público que tem ali alguma área essencial, uma área crítica atingida, ele vai passar por ele vai passar por um processo de ridicularização da sua imagem institucional. Entendeu? Então, no contexto da Alego, proteger áreas críticas significa prevenir interrupções nas atividades essenciais e pode vir exatamente isso na sua prova. No contexto da Assembleia Legislativa de Goiás, proteger áreas críticas significa, se vier na sua prova, prevenir interrupções nas atividades essenciais, perfeito. Evitar comprometimento de informação pública, certo. Preservar a imagem e funcionamento do Poder Legislativo, perfeito. Ok? Tá. Tópico 1.1. Conceito de áreas críticas, sensíveis e perigosas. Olha só. Importância da classificação. Por que se classifica áreas críticas, áreas sensíveis e perigosas? A classificação das áreas é fundamental para planejamento e controle de acesso. Pessoal, a depender de cada área, né, seja ela crítica, sensível e perigosa, terão regras. Okay? E as regras vão ficando, a depender da área, vai ficando mais, vão ficando mais rígidas. Tá? Então, por que é importante classificar áreas críticas, sensíveis e perigosas? Para planejamento e controle de acessos a essas áreas. E essa classificação também define o grau de proteção, nível de sigilo, tipo de barreira e o perfil da resposta operacional. Ou seja, a depender da área vai ser utilizado um tipo diferente de controle de acesso. Né? Tem áreas que vai ter um vigilante só. Tem áreas que vai ter um vigilante, um detector de metal, um raio-x scanner, uma fechadura de reconhecimento facial, digital. Então vai depender da área, por isso a importância dessa classificação. E aí, como nós falamos, as áreas podem ser classificadas, né, em críticas, sensíveis ou perigosas. Ok? Tá. O que são áreas críticas? Locais que podem sofrer danos reais. Leva isso para sua prova. Áreas críticas são locais que podem sofrer danos reais, ok? Por exemplo, né, o plenário, ele é uma área crítica, tá? Com risco material, humano ou institucional, ok? Seu comprometimento afeta diretamente a continuidade das operações e a missão institucional, ok? Seu comprometimento, olha só, afeta diretamente a continuidade das operações e a missão institucional. Por exemplo, um plenário ser invadido, né, durante uma votação importante, né?
vai ter ali um comprometimento direto às operações e à missão institucional do Legislativo, ok? Exigem proteção reforçada com barreiras físicas e tecnológicas, tá? Catracas, muros, né? Portas, a depender do local. Monitoramento constante, vigilância, né? Não só o vigilante, mas também o monitoramento por meio de câmeras. Controle de acesso seletivo, né? Tem que analisar quem são as pessoas que vão entrar, se elas precisam entrar, qual que é a finalidade, ok? Protocolos de contingência, tá? Violação de uma área crítica impacta o serviço público e a credibilidade institucional. Senhores, fiquem bem atentos a esses conceitos, né? Qual que é o impacto? Perguntando na sua prova, qual que é o impacto da violação de uma área crítica? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai impactar o serviço público e a credibilidade institucional. Ou seja, o órgão não está dando conta de cuidar da sua própria segurança. Ok? Tá, o que agora são áreas sensíveis? Áreas sensíveis, pessoal, concentram informações, equipamentos ou atividades estratégicas, mesmo sem risco físico direto. Exemplo de área sensível, né? Nós temos a sala de TI, algum gabinete estratégico, ok? A sala de TI, por exemplo, da Alego é considerada uma área sensível, porque lá concentra informações, equipamentos ou atividades estratégicas, ok? Mesmo sem risco físico direto. As áreas sensíveis demandam equilíbrio entre segurança física e informacional. Mais na frente nós vamos trazer esses conceitos para vocês, tá bom? Medidas principais. Em áreas sensíveis devem ter compartimentação de acesso, sigilo funcional, credenciamento por níveis, né? Nem todas as pessoas vão ter o mesmo acesso a uma área sensível. Às vezes 10 pessoas têm acesso a uma área sensível, mas cada um tem um tipo de acesso diferente, tá? Cada um vai ter um acesso diferente do outro. Auditorias de conformidade. Sempre verificar, né, se está tudo certo. Segundo Girão, o bem mais sensível é o conhecimento humano. Proteger essas áreas é proteger o fluxo de informação e o trabalho intelectual da instituição, ok? Olha só que definição perfeita para a prova, né? Marco Girão fala que o bem mais sensível, né? Qual que é a área mais sensível? Conhecimento humano, ok? Observe que a área não está só no campo físico, né? É no campo mental. Proteger essas áreas é proteger o fluxo de informação e o trabalho intelectual da instituição. E aí, por fim, dentro dessa classificação de áreas, vamos ver as áreas perigosas. As áreas perigosas, pessoal, elas diferem das anteriores. Elas não sofrem danos, mas podem causá-los. Ok? Podem causá-los. Como assim, professor? Por exemplo, um depósito de inflamáveis. Ela pode causar danos. Se explodir, pegar fogo, tá? Aquele local. E essas áreas perigosas, elas representam de fato risco à vida, à integridade física ou ao meio ambiente. Ok? Essas áreas perigosas devem seguir normas de segurança de saúde ocupacional, NR 10, 20, 23, e exigem sinalização de risco. Tem que ter uma placa lá, né? Área perigosa, né? Não entrar, não mexer. O acesso dela depende de equipamento de proteção individual, treinamento contínuo, né, das pessoas que frequentam essa área perigosa. Não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que ser pessoas treinadas. Rotas de evacuação e protocolos de emergência. O acesso à área perigosa é altamente restrito, ok? Com supervisão constante. E aí eu trago para vocês aqui um quadro, né?
comparativo. A fins de prova, isso aqui ajuda muito. Então, a área crítica é aquela que sofre danos, né? O foco da proteção, continuidade e reação. Exemplo prático, centro de processamento de dados, plenário, central de energia. Ok? É uma área crítica. Área sensível, natureza da ameaça, ela sofre influência. Tá? Foco da proteção, a confidencialidade e o controle. Ok? Áreas sensíveis, geralmente, elas têm ali informações confidenciais. Tá? Por isso que nós vimos que há um credenciamento por níveis, né? Nós falamos isso aqui. Exemplo, sala de TI, gabinete estratégico, né? Que tem informações sensíveis e devem ser protegidas, a fim de que isso não vaze e venha causar algum prejuízo ao serviço público, tá? E por fim, a área perigosa, ela causa danos. Observe que a diferença entre a área crítica e perigosa é que a crítica sofre danos, enquanto que a área perigosa, ela causa danos. O foco da proteção é a prevenção e a emergência, ou seja, prevenção, agir para que não aconteça a emergência. Vai se acontecer, agir rapidamente. O exemplo que eu dei para os senhores foi depósito de inflamáveis, né? Ele é uma área perigosa porque ela pode causar danos ao órgão, à instituição. E também não só físicos, tá? Quando a gente fala em danos, eu estou falando de danos também à imagem institucional. Embora o nosso tema é segurança das áreas e instalações, que é a área física, o dano ele nem sempre vai ser dano físico, não. Às vezes vai ter danos à imagem daquele órgão, tá bom? Tá. Classificação dos níveis de segurança. Existem 5 níveis, pessoal. É o nível excepcional, o nível elevado, o mediano, o rotineiro e o periférico, tá? Vamos à classificação. Tá. Nível excepcional é aquela área que deve ter um maior grau de proteção. Ok? Por exemplo, a sala de controle de comunicações ou arquivo com documentos sigilosos deve ser classificada em nível de segurança no nível excepcional. Para quê? Para que tenha maior grau de proteção, né? Essas áreas são consideradas de alta sensibilidade ou periculosidade, porque elas têm ali informações estratégicas. O acesso a uma área classificada em nível excepcional é restrito. A credencial dela deve ser ultra secreta. Ok? Então, a credencial de acesso a uma área com nível de segurança excepcional deve ser ultra secreta. Essa área exige múltiplas barreiras, autenticação multifatorial e monitoramento integral. Então, por exemplo, uma sala onde se guarda arquivos sigilosos. Deve ter ali um vigilante 24 horas, né? Deve ter monitoramento por câmeras. A fechadura tem que ser no mínimo de identificação, de reconhecimento facial ou digital, ok? Daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco sobre essas fechaduras digitais, né? Vamos ver qual que é a mais segura, qual que é menos segura, tá? Beleza. E aí o exemplo que eu trouxe para os senhores, sala de controle de comunicações ou arquivo com documentos sigilosos. Nível elevado, áreas de alta relevância institucional, ok? Então, as áreas de alta relevância institucional, como por exemplo o gabinete da presidência ou a diretoria geral, devem ser classificadas em nível elevado, tá? O comprometimento afeta diretamente a gestão e o funcionamento do órgão. Então, o comprometimento de uma área com nível de segurança elevado vai afetar diretamente a gestão e o funcionamento do órgão. Entendeu? O acesso é restrito, credencial secreta. Então, observe que enquanto as áreas de segurança de nível excepcional, a credencial é ultra secreta,
Nas áreas de segurança de nível elevado, a credencial é secreta. Exige vigilância permanente e registro contínuo de acessos. Ok? Exemplo aí, gabinete da presidência. É uma área de segurança, é uma área que deve ser considerada de nível elevado. Tá? Nível mediano. São áreas, senhores, de média sensibilidade, como, por exemplo, setor administrativo interno ou departamento técnico. Okay? O pessoal do administrativo, a área que eles exercem ali as suas funções administrativas, é considerada uma área de nível mediano, deve ser classificada, né, o seu nível de segurança como mediano. E essas áreas têm acesso controlado, mas não totalmente restrito, ok? Credencial confidencial, tá? E requer controle de fluxo, vigilância ostensiva e registro de visitantes. Controle de fluxo, pessoal, pode ser feito por meio de fechaduras, né, digitais, catracas, ok? Vigilância ostensiva por meio de vigilantes, registro de visitantes, pode ser tanto por livro quanto informatizado, mas é claro que hoje os órgãos públicos cada vez mais estão direcionando, né, o registro de visitantes, que deve ser feito, deve constar no plano de segurança orgânica daquele órgão, um nível de segurança com um registro de visitantes de forma informatizada. Beleza? Áreas classificadas com nível de segurança rotineiro. São áreas de baixa sensibilidade ou periculosidade. Observa que é baixa sensibilidade ou periculosidade. Não é que ela não é extinta. Ela é baixa. Tá? Baixa sensibilidade ou periculosidade. Frequentadas por servidores e visitantes em atividades funcionais. Devem manter identificação e observação constante. Né? Rotas são consideradas rotas indiretas para áreas críticas. Exemplo, corredores internos e salas de atendimento ao público. Quando fala que deve manter identificação e observação constante, está falando aqui, ó, o uso do crachá é obrigatório. Né? Os servidores. Observação constante, deve haver uma vigilância, um vigilante ou uma observação por meio de vídeo monitoramento. Tá? Nível rotineiro, então, baixa sensibilidade ou periculosidade. Beleza? Nível periférico, primeira barreira de proteção, áreas externas e de entorno. Okay? Por exemplo, portarias, estacionamentos, acesso de veículos. É considerado uma área de segurança nível periférico. Tá? Exige vigilância ostensiva, iluminação adequada e alarme perimetral. Ou seja, as áreas classificadas com nível de segurança periférico são as áreas externas ou de entorno daquele órgão. Tá? Por exemplo, a portaria da Lego, o estacionamento, né? O local ali onde tem acesso de veículos, tudo são áreas de segurança de nível periférico. E aí devem ter, olha só, vigilância ostensiva nessas áreas, iluminação adequada e alarme perimetral. Entendeu? Integração entre os níveis. Os 5 níveis formam um sistema estratificado e complementar. Doutrina chama de defesa em profundidade, né? Mesmo que uma barreira falhe, outras se mantenham ativas, garantindo proteção global. Opa! Questãozinha de prova bacana, né? O que é defesa em profundidade? Nada mais é, sua definição é que, mesmo que uma barreira falhe, outras se mantenham ativas. Então, ter defesa em profundidade significa ter defesa em vários níveis, né? Nível periférico, mediano, rotineiro, né? Elevado e excepcional. Beleza? Observa aqui pelo que nós trouxemos, todas as áreas do órgão público, né? E agora falando especificamente da Lego, todas as áreas da Lego ela possui nível de segurança. Que vai desde a portaria,
da entrada, do estacionamento, do acesso de veículos, até a sala onde é armazenada documentos sigilosos, e cada um no seu nível. A portaria nível periférico. A sala onde se guarda documentos sigilosos, nível excepcional. Ok? Tá. Olha só. Princípios da segurança passiva e ativa. Vamos entender o que é segurança passiva, o que é segurança ativa. Olha só. As medidas de segurança se dividem em defensivas, passivas e reativas, ativa. Juntas formam o núcleo do sistema de defesa institucional. Então, o que é segurança passiva, pessoal? É aquela que atua antes da ameaça. O caráter dela é preventivo e defensivo. Questãozinha de prova. Segurança passiva, ela atua antes da ameaça. Logo, ela tem um caráter o quê? Preventivo e defensivo. O objetivo da segurança passiva: inibir, dificultar ou retardar ações hostis. Ok? Cria barreiras físicas, visuais e psicológicas. Tá? Exemplos essenciais: muros, cercas, guaritas, CFTV, alarmes, iluminação, detector de metais. Pessoal, exemplos aí clássico de segurança passiva, né? Olha só, muros e cercas, guaritas, CFTV. Olha só, qual que é o objetivo? Inibir, dificultar ou retardar ações hostis. Inibir. Sabe o que eu faço? Eu sou coordenador de contra-inteligência da Assistência Policial Militar do Tribunal de Justiça. Sempre que eu vou visitar um fórum no interior, para fazer uma análise ali de segurança orgânica, eu sempre peço para que seja colocado, né, um monitor na recepção, com as imagens das câmeras de entrada e também da própria recepção. Entrada dos corredores que levam até a recepção e da própria recepção. Para que isso? Primeiro, para o vigilante que fica lá, né, na recepção, ficar vendo quem entra no local, né? As pessoas que estão andando lá dentro. Então o próprio vigilante consegue ter esse controle, o vigilante da recepção. E também para inibir as pessoas. Porque quando chega alguém lá e olha que ela está sendo filmada, ela se vê ali na tela, isso vai inibir muito as suas ações. Às vezes a pessoa vai chegar com um tom mais agressivo, né? Agredindo verbalmente os servidores, e quando ela vê que ela está sendo filmada ali, né, no monitor, ela tende a diminuir a intensidade das suas ações hostis. Beleza? Então sempre tem feito isso aí, e isso é uma forma de segurança passiva. Eu coloco lá um monitor para a pessoa se assistir para ver e falar assim: opa, eu estou sendo filmado. Beleza? Função: prevenir incidentes e dissuadir o invasor. E aí, segurança ativa, ela o que é? Atua durante ou após o evento. Então, enquanto a segurança passiva tem caráter preventivo e defensivo, a segurança ativa ela tem caráter reativo e ofensivo. Ok? Reativo e ofensivo. Objetivo: neutralizar o risco e restabelecer a normalidade. Envolve vigilantes, equipes de pronta resposta, monitoramento e rondas. Deve observar a legalidade, necessidade e proporcionalidade conforme portaria interministerial 4226 de 2010. Então, olha só. Envolve vigilantes, segurança ativa, equipes de pronta resposta, monitoramento e rondas. Você, futuro policial legislativo de Goiás, amém? Você vai fazer parte da segurança ativa, tá? Não significa que você não faça segurança passiva, né? Por exemplo, monitoramento de uma área por meio de câmeras. As câmeras em si é segurança passiva, mas o ato de você monitorar é segurança ativa, tá? Beleza.
Então, essa é a diferença entre segurança ativa e passiva e a integração, né, de segurança passiva com segurança ativa é o que deve ser feito, né? Modelo ideal, defesa em profundidade, integração entre barreiras físicas, tecnológicas e humanas. O que é defesa em profundidade? Basicamente, é aquela defesa de todos os setores do órgão público, né? Se por exemplo, alguma área for invadida, ainda existem ali outras 4 áreas, né? São 5 os níveis. Existem ali outras 4 áreas para ter esse controle, essa segurança. Então, por exemplo, vamos supor que um agressor ingressa, ele consegue passar pela portaria da Lego. Mas aí, quando ele vai entrar no prédio da Assembleia Legislativa, ele é impedido por um vigilante. Olha só a segurança e a defesa em profundidade, né? Ele conseguiu vencer uma barreira, mas não conseguiu vencer a segunda barreira. Então, deve ter integração entre barreiras físicas, tecnológicas e humanas. Barreira física, muros, cerca, catracas. Barreiras tecnológicas, né? Câmeras, fechaduras de reconhecimento facial, né? Digital. E barreiras humanas, né? O próprio vigilante, o próprio policial legislativo de Goiás, que será você em breve. Segurança passiva previne e dá tempo de resposta, como já vimos, e ativa reage e contém o evento. Okay? O resultado dessa integração, equilíbrio entre prevenção, dissuasão e resposta, garantindo resiliência e estabilidade operacional. Tá? Tópico 1.4, medidas estáticas e dinâmicas de proteção. Olha só, a proteção de áreas críticas exige múltiplas camadas de segurança com medidas estáticas, fixas e dinâmicas, né, móveis e reativas, atuando de forma integrada. Então, a proteção de áreas críticas exige o quê? Múltiplas camadas de segurança. Tá? Com medidas estáticas, né, medidas fixas e dinâmicas, são medidas móveis e reativas atuando de forma integrada. O que são medidas estáticas? Estruturas fixas, permanentes que impedem, retardam ou dificultam o acesso não autorizado. Exemplo de medidas estáticas: muros, cercas, guaritas, portões, fechaduras, sensores, alarmes, CFTV, iluminação de segurança. Tá? A função resistência e contenção, formando a primeira linha de defesa. Por isso que todos os órgãos públicos têm muro, às vezes tem cerca elétrica, né? A guarita, tem os portões, fechaduras, sensores. Isso aí são medidas estáticas de proteção. Exige manutenção e inspeção constante para manter a eficácia, né? Vamos supor que o muro ali ele é quebrado, um pedaço desse muro, a cerca elétrica é cortada ou ela deixa de funcionar. Então tem que ter manutenção e inspeção constante. E áreas dinâmicas são aquelas medidas dinâmicas, desculpa, são ações ativas e adaptativas realizadas por pessoas, sistemas automatizados. Exemplo, ronda. O vigilante, o policial legislativo que realiza ali a ronda no local, tá executando uma medida dinâmica de proteção. O próprio monitoramento por CFTV, observa que o CFTV ele é uma medida estática, mas o monitoramento, ou seja, assistir esse CFTV é uma medida dinâmica. Controle de acesso inteligente, resposta rápida e inspeções inopinadas. Beleza? A função das medidas dinâmicas é vigilância ativa, reação imediata e identificação de vulnerabilidades em tempo real. E a integração equilibrada entre essas medidas estática e dinâmica garante segurança adaptativa capaz de resistir, reagir e evoluir. Beleza? Pessoal, vamos finalizar esse bloco de aula aqui agora e aí nós continuaremos no bloco 2 com a continuidade desse assunto. Até mais.